Espero que ouçam a minha história sem a julgarem. O meu nome é Mónica, tenho 25 anos. Nunca pensei estar nesta situação, mas a vida traz-me muitas vezes surpresas inesperadas. A minha história é sobre como traí o meu namorado. E não foi outro senão o seu próprio pai. Agora, sentada no silêncio do meu quarto, não consigo acreditar no que aconteceu. É como um sonho mau que inventei para mim própria. Mas temos de começar pelo princípio. Estou a estudar psicologia na universidade. Tenho uma vida agitada, estudos, um emprego em part-time, amigos, festas divertidas. Foi numa dessas festas que conheci o Lucas. Fomos apresentados por um amigo comum e eu pensei logo que ele era mais um rapaz simpático com quem passar uma noite agradável. Depois de alguns cocktails, acabámos na casa de banho, onde surgiu algo entre nós. Foi rápido, precipitado e, como decidi na altura, irrelevante. Mas o Lucas revelou-se persistente. Uns dias depois, mandou-me uma mensagem, convidou-me para sair e, sem que eu me apercebesse, estava numa relação. O Lucas era um tipo porreiro, atencioso, carinhoso, divertido. Mas não conseguia deixar de sentir que faltava algo na relação. Talvez fosse o facto de eu nunca ter sentido nada por ele. Ou talvez fosse o facto de, 2 meses depois, ainda não conseguir imaginar a nossa vida juntos. Quando o Lucas se ofereceu para me apresentar à família dele, eu concordei mais por educação do que por sinceridade. Ele insistiu para que passássemos o fim de semana em casa do pai, que, ao que parecia, vivia separado da mãe. A história do divórcio surpreendeu-me, afinal, a mãe do Lucas tinha apanhado o marido a traí-la. Mas mantiveram uma boa relação por causa das crianças. Lembro-me da primeira vez que fui à casa do pai do Lucas. Era uma casa espaçosa, elegantemente mobilada, com grandes janelas por onde entrava uma suave luz do sol. Mas o que mais me impressionou foi o homem que era o dono da casa. Eric era um homem alto e elegante, com cabelo cinzento prateado e um olhar penetrante. A sua confiança e calma hipnotizaram-me imediatamente. Era o completo oposto de Lucas, maduro, carismático, experiente. Quando me cumprimentou, a sua voz era profunda, quase hipnótica. Estava a sorrir, mas havia algo mais nos seus olhos. A noite passou num ambiente descontraído. Conversamos, rimos, jantamos. Mas eu sentia os olhos de Eric em mim. O seu olhar era demasiado longo, demasiado atento. E eu dei por mim a gostar disso. Aqueles momentos entre nós eram subtis, mas elétricos. Eu sabia que era errado, mas não conseguia evitar. No dia seguinte, Lucas saiu por umas horas em trabalho, deixando-me sozinha com o pai dele. Eu estava sentada na cozinha, a fazer chá, quando o Eric se aproximou de mim. Parou demasiado perto, a sua mão tocou casualmente na minha, e senti um ligeiro arrepio percorrer-me o corpo. Não falámos de nada, mas a tensão entre nós estava a aumentar. Tentei manter-me calma, mas cada sorriso, cada olhar que ele me lançava desequilibrava-me. E depois aconteceu. Nem consigo dizer-vos quem deu o primeiro passo. Foi como um sonho. Os seus lábios encontraram os meus, as suas mãos agarraram-me com força, e eu não resisti. Era proibido, perigoso, mas naquele momento tudo parecia tão distante. Sabíamos que era errado, mas não conseguíamos parar. Depois de tudo ter acabado, senti-me confusa e devastada. O Eric parecia calmo, como se nada tivesse acontecido. E eu não conseguia parar de pensar no que o Lucas diria se descobrisse. Olhei para as minhas mãos, que ainda se lembravam do seu toque, e não sabia como é que devia seguir em frente. Agora que já passaram alguns dias, ainda não consegui recuperar o juízo. Este acontecimento persegue-me, enche-me todos os dias de pensamentos e recordações. Sei que devia esquecê-lo, mas não consigo. Esta história virou a minha vida de pernas para o ar e não sei se alguma vez poderei recuperar tudo. O sol da manhã brilhava através das cortinas, lançando uma suave luz dourada sobre o quarto. Deitei-me na cama, sentindo as memórias de ontem envolverem-me como um véu de seda que não podia ser afastado. O encontro de ontem tinha deixado uma marca que eu não podia ignorar, por mais proibido e errado que parecesse. A imagem do Padre Lucas voltava-me repetidamente, a sua silhueta alta e elegante, a sua postura confiante, o seu olhar penetrante. Havia algo de magnético nele, algo impossível de desviar o olhar. Apoiei-me no meu cotovelo, sentindo uma estranha mistura de excitação e vergonha a agitar-se dentro de mim. Como é que não consigo tirá-lo da cabeça? O pai do meu namorado. Pensar nisso parecia-me completamente absurdo.
Mas o seu carisma, os seus trejeitos, a sua voz, tudo isso ecoava na minha mente, fazendo o meu coração bater mais forte. E, no entanto, eu sabia que precisava de lidar com isso. Para o afastar. Ou tentar perceber porque é que tinha aquela imagem dele na minha cabeça. Peguei no meu telemóvel, abri as redes sociais e, sem pensar duas vezes, escrevi o nome dele na caixa de pesquisa. O seu perfil era exatamente como eu esperava e, ao mesmo tempo, algo mais. Apareceram muitas fotografias no ecrã, carros caros, iates, moradias luxuosas. Numa das fotografias, ele estava rodeado de jovens e belas raparigas, com os seus sorrisos a brilharem tanto como os diamantes das suas joias. Noutra, está sentado numa pose descontraída a bordo de um iate com um copo de vinho, com os músculos a realçar o seu físico perfeito. Não conseguia desviar o olhar. Como que hipnotizada, estudei cada pormenor, o seu sorriso confiante, os seus ombros largos, o seu bronzeado claro. Este homem era a personificação da força e do poder. Senti uma estranha excitação algures no meu íntimo, à beira da admiração e de algo mais proibido. Quem és tu, realmente? Murmurei baixinho, olhando para a fotografia dele. A vida dele parecia tão distante de mim e do Lucas. Era como se fosse de outro mundo, um mundo onde o dinheiro, a influência e o estatuto faziam toda a diferença. Perguntei-me como seria estar perto de alguém assim. Fazer parte desse glamour, poder tocar no seu luxo. Por um momento, envergonhei-me desses pensamentos. Eu amo o Lucas. Ou pelo menos pensava que amava. Mas então por que é que estava a pensar tanto no pai dele neste momento? Fechei os olhos, tentando afastar as imagens intrusivas. Mas elas só se tornaram mais vivas. A forma como ele tinha olhado para mim ao jantar, a forma como os seus olhos se demoraram uma fração de segundo a mais do que era apropriado. Ou era só eu a imaginar? A sua voz, profunda e calma, ainda ecoava na minha cabeça. Eu sabia que esse interesse era perigoso. Tinha um poder destrutivo que podia fazer-nos perder tudo. Mas em vez de parar, só queria saber mais sobre ele. As suas fotografias não só despertavam a minha imaginação, como me abriam portas para um mundo com o qual nunca tinha sonhado. Tentei convencer-me de que era apenas curiosidade, que pessoas como ele atraíam sempre as atenções. Mas a verdade é que não me sentia atraída por ele como uma figura abstrata. Sentia-me atraída por um homem que era a personificação de tudo o que eu pensava ser inatingível. Com um misto de medo e excitação, fechei o telemóvel, atirando-o para o lado. O meu coração batia como se tivesse acabado de fazer algo proibido. Levantei-me da cama e dirigi-me ao espelho. O meu olhar encontrou o meu reflexo e perguntei-me calmamente: "O que estás a fazer, Mónica?" Não obtive resposta, apenas um sabor amargo na minha língua e uma sensação crescente de que esta manhã seria o início de algo que eu não conseguiria aguentar. O silêncio da casa pela manhã era sempre especial. Desci as escadas devagar, quase em silêncio, sentindo a frescura do corrimão sob os meus dedos. Havia música romântica a vir da cozinha lá embaixo. Sons subtis de piano misturados com a voz quente do vocalista envolviam o espaço. À porta, parei, olhando para dentro com alguma hesitação. O Lucas estava lá. Estava ao pé do fogão, só de calções, com o tronco nu a brilhar à luz do sol que entrava pelas grandes janelas. Estava concentrado a cozinhar, com as mãos a virar habilmente os pedaços de carne na frigideira. Também estava a dançar. O ligeiro movimento dos ombros, o balançar das ancas, como se estivesse no seu próprio ritmo. Fiquei paralisada. A sua figura, forte e esguia, musculada, mas não excessivamente, perfeitamente harmoniosa, hipnotizava-me. Fiquei de pé, encostada à ombreira da porta, com medo de que, se ele me visse, a magia do instante se desvanecesse. O pensamento do pai dele voltou a passar-me pela cabeça. A sensação estranha que tinha começado há uns dias atrás recusava-se a desaparecer. O Lucas e o pai partilhavam um carisma especial, algo elusivo, atraente. Tentei desesperadamente afastar esses pensamentos da minha cabeça, convencendo-me de que não era nada, apenas uma curiosidade passageira. Mas, naquele momento, olhei para o Lucas e perguntei-me quanto tempo mais conseguiria manter isso escondido. Voltei abruptamente à realidade quando o meu telemóvel vibrou no meu bolso. Era uma mensagem do meu namorado, ele estava a caminho e estaria lá dentro de meia hora. O pânico apoderou-se de mim. Esperava-nos um jantar importante à noite, onde os nossos pais se iam encontrar pela primeira vez. Apressei-me a subir as escadas para me arrumar.
Vesti o meu melhor vestido e olhei-me demoradamente ao espelho, ajustando todos os pormenores. Queria estar perfeita, queria que tudo corresse bem. Mas, de alguma forma, no fundo da minha mente, senti que esta noite não ia ser o que eu tinha imaginado. Quando todos se reuniram à volta da grande mesa de jantar, o ambiente da casa encheu-se de conversas animadas e risos. Os meus pais, os pais do meu namorado, todos pareciam tão simpáticos, como se conhecessem desde sempre. Lucas sentou-se ao meu lado e senti o seu olhar quente sobre mim. Não era o mesmo olhar que ele me lançava habitualmente. Era mais intenso, mais profundo, como se quisesse dizer algo que não conseguia dizer em voz alta. Tentei ignorá-lo, respondendo com entusiasmo às perguntas dos pais dele, rindo das piadas do meu pai, mas depois senti algo inesperado. A mão dele tocou-me na perna por baixo da mesa. Um toque leve no início, quase imperceptível, mas depois os seus dedos apertaram-se um pouco mais, o seu toque tornou-se mais assertivo. A minha cara ficou imediatamente vermelha. Fiquei a olhar para o meu prato, com medo de olhar para cima. Parecia que toda a gente estava a olhar para mim, embora isso fosse impossível. O seu toque era um segredo, conhecido apenas por nós os dois. Mas esse mistério era excitante. "Está tudo bem?" perguntou a minha mãe de repente, reparando no rubor das minhas bochechas. "Sim, está tudo bem", murmurei, bebendo um gole de água para esconder o meu embaraço. Lucas tinha a perna debaixo da mesa, mas o seu olhar continuava o mesmo. Conseguia sentir a sua presença mesmo quando não estava a olhar na sua direção. Não foi fácil. Depois do jantar, o Lucas ofereceu-se para me mostrar o jardim. Fomos até ao terraço, onde a luz suave das lanternas se refletia nos arbustos e árvores perfeitamente aparados. Ele parou e virou-se para mim. "Estás linda hoje", disse ele calorosamente. "Obrigada", respondi, sentindo o meu coração bater mais depressa. Houve um silêncio entre nós que não foi como uma pausa desconfortável, mas como algo a nascer. O seu olhar, as suas palavras, tudo isso me fez pensar. O que é que se passa? Por que é que sinto esta tensão entre nós? Voltei a entrar em casa para evitar continuar a conversa. Mas os pensamentos sobre o Lucas, sobre ele a tocar-me na perna, não me deixavam dormir. Nessa noite, fiquei com a sensação de que tudo tinha mudado. E não sabia se isso era bom ou mau. O fim da noite envolvia a casa em silêncio, quebrado apenas pelos passos pouco audíveis nas escadas. O meu namorado estava a dormir há muito tempo, a sua respiração compassada ecoava na escuridão do nosso quarto, mas eu não conseguia parar de tossir. A secura na minha garganta parecia estar a rasgar-me por dentro. Saí cuidadosamente da cama, com cuidado para não o acordar, e desci as escadas até à cozinha. Só tinha um pensamento na cabeça: beber um copo de água e voltar. Mas quando entrei na cozinha, o que vi fez-me parar, como se os meus pés estivessem presos ao chão. Ali, sob a luz suave da luz de presença, estava ele, o pai do meu namorado. O seu corpo nu brilhava na semi-escuridão, coberto por uma leve camada de suor. Devia ter acabado de tomar banho, porque uma pequena toalha pendia-lhe descuidadamente das ancas, mal cobrindo a sua nudez. "Pensei que estavam todos a dormir", disse ele com uma voz rouca e profunda, com um ligeiro sorriso no rosto. O seu tom era casual, mas o seu olhar era demasiado confiante, demasiado penetrante. Senti o calor a subir dentro de mim. "Eu, apenas, água", sussurrei, gaguejando. Os meus pensamentos estavam confusos. Não conseguia desviar o olhar. Os meus olhos deslizaram para baixo, e senti o sangue subir-me novamente às faces. Fiquei atônita com o seu corpo, com a sua força masculina que era tão diferente da suavidade do meu namorado. Ele inclinou-se lentamente para o lava-loiça para pegar num copo e, virando-se para mim, estendeu-o com um sorriso quase imperceptível. "Aqui tens." Peguei no copo, os nossos dedos tocaram-se e o contacto foi como um choque de eletricidade. A voz dentro da minha cabeça dizia: "Não, não podes fazer isso." Mas a cada segundo que passava, esse "não podes" tornava-se mais silencioso, dando lugar a algo desconhecido e perigoso. "Pareces preocupada", disse ele, aproximando-se um pouco mais. O seu cheiro, uma mistura de sabonete e algo mais masculino, apoderou-se dos meus sentidos. Tentei dizer alguma coisa, mas ele já estava tão perto que eu podia sentir o calor do seu corpo. "Acho que é melhor ir-me embora", disse eu, mas não dei um passo. A mão dele aproximou-se, tocando-me suavemente no rosto. O toque era ao mesmo tempo suave e confiante, como se ele soubesse que eu não iria recuar. E eu não recuei.
Os nossos lábios encontraram-se e, nesse momento, tudo o resto desapareceu. Era apenas ele, as suas mãos, a sua respiração, o seu corpo pressionado contra mim com uma força que eu nunca tinha sentido antes. Não me lembro de como acabámos na mesa da cozinha. Foi como um sonho, os seus lábios no meu corpo, as suas mãos a explorarem-me de uma forma que nunca ninguém tinha feito. Eu não resisti. Não queria resistir. Esta noite foi louca e impetuosa, mas incrivelmente apaixonada. Quando acabou, estávamos ambos em silêncio, sentados um ao lado do outro, a respirar pesadamente. Sentia que tinha sido errado, mas nem uma gota de arrependimento estava nos meus pensamentos. Ele foi o primeiro a quebrar o silêncio. Isto fica entre nós, disse ele, a sua voz dura, mas havia mais do que desejo nos seus olhos. Acenei com a cabeça, recolhendo silenciosamente as minhas coisas. Depois de tomar um duche, voltei para cima, para o quarto do meu namorado. Ele ainda estava a dormir tranquilamente, sem notar a minha ausência. Deitei-me ao lado dele, fechando os olhos. Pensamentos sobre o que tinha acontecido passavam-me pela cabeça, mas forcei-me a esquecer. Foi um erro, um momento de fraqueza que nunca contaria a ninguém. Um mês depois, casámo-nos. Foi perfeito, vestido branco, sorrisos, parabéns. Eu era a única que sabia que, por detrás daquela fachada impecável, havia algo que nunca ninguém saberia.